Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao meu canal. E agora nós vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. A trigonometria no triângulo retângulo é o estudo das relações existentes entre os ângulos e os lados desse triângulo. Os lados do triângulo que formam um ângulo reto são chamados de catetos. O lado oposto ao ângulo reto, ou o maior lado do triângulo, é chamado de hipotenusa. Então, nós temos aqui um triângulo, vamos só pegar aqui para vocês, né? Lado oposto ao ângulo reto. Então, é só você pegar o ângulo reto e aqui do lado oposto, então aqui nós temos a hipotenusa, ok? E os dois lados ligados ao ângulo reto, ou seja, o lado AB e o lado AC, representam os catetos desse triângulo retângulo. E eu preciso saber disso, porque nas razões trigonométricas eu tenho que saber quem que é a hipotenusa e quem são os catetos. As razões trigonométricas de um ângulo agudo, qualquer alfa, são obtidos através das relações entre os lados do triângulo retângulo. Vejam 3 delas. O seno do ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo de referência, ou seja, aqui no caso o ângulo alfa, e a medida da hipotenusa. Então, seno de alfa, cateto oposto, sobre hipotenusa. CO é a abreviatura de cateto oposto, H é a abreviatura de hipotenusa. O cosseno do ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto adjacente, que a gente vai representar aqui por CA, ao ângulo de referência, que no caso aqui é o ângulo alfa, e a medida da hipotenusa. Então, aí o cosseno vai ser a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. A tangente do ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo de referência, ou seja, ao ângulo alfa, e a medida do cateto adjacente. Então, vai ficar CO, cateto oposto, e CA, cateto adjacente. Uma regrinha para vocês decorarem isso aqui, um tipo macete, seria assim: você coloca seno, cosseno, tangente, e aí no início, no numerador, você vai colocar a palavra coca, ó, coca. Na tangente, aí você coloca tanto no numerador quanto no denominador, coca. Aí vai ficar faltando o denominador dessas duas primeiras aqui. E aí você coloca H, que é a hipotenusa. Então vai ficar coca, coca, H, H. Ok? Bom, vamos identificar agora as razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Quais são esses ângulos notáveis? É o ângulo de 30, 45 e 60. Vamos determinar agora o valor do seno, cosseno e tangente. Para isso, tem uma paródia de uma musiquinha. Eu não sou cantor, eu vou cantar aqui só para vocês entenderem como que é feito aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bom, então, com isso nós montamos a tabelinha. Não sei se vocês observaram aí, na ordem vai ficar assim: 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, divide tudo por 2, e aí coloca a raiz no 3 e no 2, e a tangente é o que vai ser diferente, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vamos de novo? Lembra da musiquinha, da paródia. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok, chega de cantar, né? Então vamos aos nossos exemplos. O primeiro exemplo aqui
Dado o triângulo retângulo abaixo, determine os valores de seno, cosseno, tangente do ângulo alfa, seno, cosseno e tangente do ângulo beta. Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a fórmula, né? Seno. Seno do ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui. Aí eu vou pegar cateto oposto. Aí agora a gente tem que identificar, porque a gente já sabe que os lados ligados ao ângulo reto são os catetos. Só que nós temos dois tipos de catetos. O cateto oposto e o cateto adjacente. Como é que a gente vai separar cada um deles? Para calcular o seno, eu vou usar a fórmula cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, para você saber quem é o cateto oposto, então você vai observar aqui, ó, o ângulo alfa está aqui. Quem é o cateto oposto a ele? Vai ser o lado C. Sobre a hipotenusa, quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto. Aqui no caso vai ser quem? Vai ser o meu A. Então vai ficar C sobre A, certo? Isso aqui em razão a gente fala C está para A. Agora vamos à próxima. Vamos agora calcular o cosseno. Para calcular o cosseno, a primeira coisa, coloca a fórmula. Vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nós já vimos essa fórmula anteriormente, né? O cateto adjacente é o lado ligado ao ângulo, nós já vimos isso. Vai ser o B. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, vai ser o A. Então vai ficar B está para A, ok? E a tangente vai ser o cateto oposto. Olha só, cateto oposto, quem que é? Vai ser o meu C sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o lado ligado ao ângulo. Então vai ficar C está para B. Para mim achar agora do ângulo beta, então agora eu vou olhar o ângulo de referência, agora passa a ser esse ângulo aqui, ó, o ângulo beta, ok? Então vai ser o seno cateto oposto, a fórmula é a mesma, né, sobre a hipotenusa, só que agora, olha só, o ângulo beta está aqui em cima. Quem é o cateto oposto a ele? Então você vai lá do lado oposto, aqui o cateto oposto, então vai ser o B. E a hipotenusa vai ser o meu A. Então, vai ficar B está para A. Para determinar o cosseno de beta. Cosseno é o cateto adjacente, é o lado ligado ao ângulo. Então, vai ser C sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o meu A. Então, vai ficar C está para A. E a tangente, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente vai ser, ó, cateto oposto, vai lá do lado oposto. Quem é? É o meu B. Sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é o cateto ligado ao ângulo. No caso aqui vai ser o B. Aliás, o C. Então vai ficar B sobre C. Ok? Ou B está para C, como se fala em razão. E com isso nós identificamos todas as razões trigonométricas do primeiro exemplo, tá? Agora a gente vai ver um exemplo que tenha valores, né? Eu tenho aqui agora um triângulo retângulo e agora, ao invés de letras, eu tenho aqui valores, né? Então, pediu para calcular as mesmas coisas que nós calculamos no exemplo 1, só que agora com valores. Então, vamos calcular aqui o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí você pega aqui, ó, o ângulo alfa está aqui. Cateto oposto, você vai lá do lado oposto. Quem que é? Vai ser o 12. E a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto. Aqui no caso vai ser 13. Então vai ficar 12 está para 13. No caso do cosseno, cateto adjacente, o ângulo alfa está aqui. O lado ligado a ele vai ser o 5. Certo? E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então vai ficar 5 está para 13. Já a tangente vai ser cateto oposto, que é o 12, e o cateto adjacente é o 5, em relação a esse ângulo. Então vai ficar 12 está para 5. Bom, fizemos do ângulo alfa. Agora vamos fazer do ângulo beta, que é esse ângulo que está aqui, certo? Então, vamos pegar como referência agora esse ângulo beta para mim calcular os valores das razões trigonométricas. O seno de beta. Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Olha aqui, beta está aqui. Quem é o cateto oposto a ele?
vai ser o 5, tá? E quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto. Então, vai ficar 5 está para 13. Agora, o cosseno, cateto adjacente. O ângulo beta está aqui. O lado ligado ao ângulo beta vai ser esse lado AB ou BA, tanto faz. Então, vai ser 12, tá? E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, aqui vai ser 13. Então, aqui vai ficar 12 está para 13. E a tangente vai ser o cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é o meu 5. E o cateto adjacente é o meu 12. Então, vai ficar 5 está para 12. E com isso, nós resolvemos os valores das razões trigonométricas dos ângulos alfa e beta desse triângulo aqui já com valores, ok? No exemplo 3, calcule o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Então, o valor de x está aqui. Então, nós vamos identificar o que ele é. Olha só, ele está do lado oposto ao ângulo de 60. Se ele está do lado oposto, ele vai ser o cateto oposto. E o 10 está ligado ao ângulo, certo? É o lado ligado ao ângulo. Então, isso aqui vai ser o cateto adjacente. Então, eu tenho cateto oposto, aqui, certo? Cateto oposto. E aqui eu tenho cateto adjacente. Nossa, vou escrever aqui é ruim demais. Muito bem. Qual das 3 regras das razões trigonométricas que usa cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, vai ser a tangente, tá? Então, a tangente desse ângulo de 60 vai ser igual. Agora, eu tenho que pegar o valor da tangente de 60. Eu vou constar lá na minha tabela. Tangente de 60. Está aqui o valor. Então, vou substituir tangente de 60 por raiz de 3. O cateto oposto é o que está do lado oposto. Vai ser o x. O cateto adjacente é o lado ligado ao ângulo, que vai ser o 10. Aí, fazendo a multiplicação cruzada, aqui tem 1. 1 vezes x vai dar x. E 10 vezes raiz de 3 vai dar 10 raiz de 3. Ok? Então, nós temos aí o valor de x desse exemplo. Próximo. No exemplo 4, calcule o valor de x no triângulo retângulo abaixo. O x é o que em relação ao ângulo aqui? Ele é ligado ao ângulo, é o lado ligado ao ângulo. Então, ele vai ser quem? Cateto adjacente, porque está ligado ao ângulo, tá? O 12 vai ser a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo reto. Então, esse 12 aqui vai ser a hipotenusa. Então, no caso aqui, cateto adjacente e hipotenusa é a regra de quem? É a regra do cosseno. De quantos graus? 45. Esse 45 está aqui, tá? Então, eu tenho que, novamente, lá na tabela e pegar lá o cosseno de 45. Está aqui o valor. Então, no lugar de cosseno de 45, eu vou colocar raiz de 2 sobre 2. Tá? Aí, esse x aqui, ó, está ligado ao ângulo. Então, ele vai ser o cateto adjacente. E o 12 está do lado oposto ao ângulo reto. Então, ele vai ser a hipotenusa. E aí, fazendo multiplicação cruzada, 2 vezes x dá 2x. E 12 vezes raiz de 2 vai dar 12 raiz de 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 12 raiz de 12 sobre 2. E aqui eu posso simplificar o 12 com 2. 12 por 2 vai dar 6 raiz de 2. Então, esse é o valor do x nesse exemplo. Ok? Próximo exemplo. No exemplo 5, o valor de x no triângulo retângulo abaixo é... Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o valor, o que seria esse x. No caso aqui, ó, x ele está do lado oposto. Então, ele vai ser o cateto oposto. E o 8, que é o outro valor que eu tenho, ele é o lado oposto ao ângulo reto. Então, ele vai ser a hipotenusa.
Qual das três regras usa cateto oposto e hipotenusa? Então, vai ser o seno. Então, eu vou resolver isso aqui utilizando o seno de 30 graus. Aí, eu tenho que ir lá na tabela, seno de 30 graus. O valor é meio. Então, no lugar do seno de 30, eu vou colocar um meio, tá? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Está do lado oposto aqui, ó. X. E a hipotenusa é o 8. Tá? Fazendo a multiplicação cruzada, 2 vezes x vai dar 2x, 1 vezes 8 dá 8, e o 2 passa dividindo o 8 aqui. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4, ok? Então, o valor de x é 4, corresponde aqui à letra A do problema, ok? Muito bem, próximo exemplo. Calcule o valor de x e y no triângulo retângulo abaixo. Então, eu vou calcular aqui, você pode escolher qualquer um, ou x ou y. Eu vou escolher o x primeiro. Então, no caso aqui, ó, o x, ele está do lado oposto ao ângulo de 30 graus. Então, ele vai ser o cateto oposto. E o 2 raiz de 3 está do lado oposto ao ângulo reto. Então, vai ser a hipotenusa. Então, cateto oposto pela hipotenusa, eu vou usar o seno de 30 graus. E aí, pegando lá na tabela, seno de 30, nós já vimos, vale meio. Tá? Então, no lugar do seno de 30, eu vou colocar meio. Vai ser igual cateto oposto. Quem é o cateto oposto? X sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 2 raiz de 3. E aí, fazendo a multiplicação, 2 vezes x vai dar 2x. 1 vezes 2 raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. E aqui eu posso simplificar. E aí vai ser simplesmente raiz de 3. Bom, achei o x. Agora eu vou achar o y, calcular o valor de y. O y, aqui, ó, ele está ligado ao ângulo. Então, ele vai ser o cateto adjacente. Tá? E o 2 raiz de 3 é a hipotenusa, porque está do lado oposto ao ângulo reto. Cateto adjacente pela hipotenusa é a regra de quem? É a regra do cosseno. Então, agora eu vou lá na tabela e pego lá o valor do cosseno de 30. Cosseno de 30, tá aqui, raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar do cosseno de 30, vou colocar raiz de 3 sobre 2. Aí vai ser igual, cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente ao ângulo de 30? Vai ser o y, então vou colocar ele aqui. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Lado oposto ao ângulo reto. Coloquei aqui. Faço a multiplicação cruzada. 2 vezes y, 2y. Raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3 que multiplica raiz de 3. Tá? Aí esse 2 que está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo isso aqui. Ok? E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser raiz de 9. Raiz quadrada de 9. E o 2 passa dividindo. Aí simplifico esse 2 com esse 2. E a raiz de 9, raiz quadrada de 9, vai ser igual a 3. Tá? Achei o y. Eu poderia também, depois que eu achei aqui o x pelo seno, poderia também achar pela tangente, porque o y é o cateto adjacente em relação ao ângulo de 30. O x é o cateto oposto. Cateto oposto pelo cateto adjacente é a regra da tangente. Então, vou resolver aqui só para vocês verem que dá o mesmo valor 3 aqui, ó. Tá? Vou lá na tabela, pego o valor da tangente de 30. Isso aqui é a fórmula, né? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar da tangente de 30, coloco raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto vai ser o x. Só que o x, a gente achou o valor dele aqui, que é raiz de 3. Então, vou substituir aqui por raiz de 3. E o cateto adjacente é o y aqui. Ok? Aí, faço a multiplicação cruzada aqui. Multiplicando primeiro aqui o y. Raiz de 3 vezes y vai ser raiz de 3y.
E 3 vezes raiz de 3 vai ser 3 raiz de 3. Essa raiz que está multiplicando passa dividindo, e aí eu posso simplificar essa raiz com essa raiz. Ou posso fazer racionalização também, que é multiplicar numerador e denominador pela mesma raiz do denominador e fazer as contas normalmente. Mas eu vou simplificar aqui, que é mais fácil e mais rápido. E aí vai sobrar só o 3, que é esse aqui. Ok? Muito bem, pessoal. Espero que tenha entendido. Se não, volte e assiste o vídeo novamente. Se ainda ficar dúvida, escreva nos comentários logo aqui abaixo do vídeo que eu respondo assim que possível. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Obrigado.